Hoje eu vou te mostrar o plano com detalhes de como eu vou fazer para chegar novamente neste físico aqui até o final do verão, tendo como ponto de partida esse físico atual aqui. São quase 10 quilos de diferença, nós temos 3 meses pela frente para isso. Vamos lá então. O plano completo aqui hoje vai entregar para você o que eu vou utilizar com relação ao treino, com relação à dieta, com relação a cardio, com relação a tudo. Então, bora lá. O objetivo desse projeto, então, vai ser voltar ao que, na minha concepção, cara, foi o meu melhor físico. Então a gente tá falando aqui tanto de estética, né, inegável, mas também com relação a diversas capacidades físicas, com relação à capacidade cardiorrespiratória, agilidade, só força que não, força hoje eu tô muito mais forte do que eu tava aqui com 82 quilos, mas as outras capacidades eu vou recuperar dentro deste projeto também, maravilha? Dito isso, vamos entender o que eu não vou fazer dentro do projeto, o que não vai acontecer. Vamos lá, é muito importante que você defina isso, inclusive, todo projeto ou toda meta que você for traçar. Vamos lá, o que eu não vou fazer? Primeiro, eu não deixarei de ser natural, então não vai ter anabolizante, veneno, absolutamente nada, não vou deixar de ser natural. Segundo ponto, eu não vou transformar esse projeto na prioridade da minha vida. Então eu não vou voltar todos os canhões para isso. Eu vou continuar vivendo a vida, vou continuar fazendo as diversas concessões que naturalmente eu faço. Você vai entender isso principalmente quando eu for falar sobre dieta, por exemplo, tá? Que eu vou me permitir ali pelo menos 2 refeições livres por semana para poder aproveitar com a minha esposa, tranquilidade, sossegado, tá? Eu não vou transformar isso, eu não vou voltar a minha vida para isso. Poderia fazer isso, mas não vou fazer também. Vou continuar vivendo a minha vida normal. É claro, com um objetivo sério, né? A ideia não é levar isso aqui à moda caralha, mas sem precisar viver para isso. Até para eu mostrar para vocês também o que dá para fazer com a vida normal, cara, sem precisar, bom, viver para isso. O próximo ponto que eu não vou fazer, eu não vou aceitar perdas bruscas de performance. Então, tanto com relação às cargas na musculação, quanto com relação ao próprio jiu-jitsu também. Então, eu não vou aceitar perdas bruscas de performance, perdas que naturalmente aconteceriam, pequenas perdas, mas eu não quero que essas perdas se extrapolem. Então, eu não vou aqui cortar todas as calorias da dieta, ficar vivendo à base de água apenas, muito pelo contrário, tá? Vocês vão enxergar daqui a pouco o que a gente vai fazer aqui, mas eu não vou aceitar perdas bruscas. E é claro, eu sempre digo uma coisa, todo plano, ele é vivo, ele tem que ser feito a lápis. O que significa isso? Significa que o que eu vou mostrar aqui hoje para vocês é a visão inicial desse plano. É o que a gente vai começar a construir e, é claro, a partir do momento que eu for implementando primeira, segunda, terceira semana, eu vou conseguindo colher o meu próprio feedback, tanto o resultado real, quanto também o feedback de percepção daquilo que está acontecendo, como eu estou me sentindo, e eu vou mudando o planejamento. Todo planejamento deve ser assim, cara. Não existe planejamento que é feito uma vez e, bom, é claro, pode existir caso não tenha uma necessidade de mudança. Mas se existir uma necessidade de mudança, é porque você precisa realmente executar essa mudança para continuar progredindo. Maravilha, se você quiser que eu, inclusive, monte um plano para você também, para que você possa ter o melhor resultado da sua vida até o final do verão, é só clicar no primeiro link da descrição ou então no primeiro comentário fixado para conhecer o Protocolo Blindado. É o meu programa de treinamento personalizado, a minha consultoria de treino, onde eu te pego pela mão, literalmente, cara. Te faço construir o físico mais forte, mais funcional, com mais energia e mais testosterona da sua vida. Então é só clicar no primeiro link da descrição para conhecer. Bora lá então. Dito o que eu não vou fazer, vamos entender agora o que será feito, beleza? Com relação ao treino primeiro. Com relação ao treino, eu vou treinar tanto musculação quanto jiu-jitsu. Jiu-jitsu aqui 3 vezes na semana, perfeito? E musculação 3 vezes na semana também. Poderia treinar mais musculação? Poderia. Dá para fazer um upper lower 4 vezes na semana também, 2 dias de upper, 2 dias de lower. Dá para fazer um full body 4 vezes na semana, dá para fazer um monte de coisa. Mas eu prefiro nesse momento treinar 3 vezes na semana, treino jiu-jitsu nos outros 3 dias, e aí eu fico segunda, quarta e sexta musculação, terça, quinta e sábado jiu-jitsu, descanso domingo completo. Como eu falei, eu não vou transformar isso na prioridade da minha vida. Poderia eu estar fazendo 2 treinos aqui, faço musculação segunda, terça, quinta e sexta, aí treino jiu-jitsu na terça, na quinta, no sábado e, pô, sei lá, no outro dia na semana também. Pô, dá pra fazer de tudo. Mas o que eu quero aqui é 3 vezes musculação, 3 vezes jiu-jitsu. Pro treino de musculação, eu vou separar em 3 full bodies. Perfeito? Então, 3 treinos onde eu vou trabalhar o corpo todo, é claro, com proporções diferentes ali, mas 3 full bodies e mais complementos. Vocês vão entender quando eu for mostrar a fundo mesmo cada um dos exercícios, o que a gente vai fazer em cada um dos treinos. Perfeito? Vamos lá.
Para os treinos, como eu falei, então, são 3, tá? Full body A, B e C, e 2 treinos de complemento, pescoço e core. Cada um desses treinos aqui dura, cara, sei lá, 10 minutinhos esses últimos finais aqui. E eu vou alterná-los a cada dia. Então, no primeiro dia, na primeira semana, segunda-feira, primeira semana, vou fazer um full body A. E vou fazer o treino de pescoço no final. No segundo dia, na quarta-feira, faço full body B e faço treino de core. No terceiro dia, full body C, eu faço ele primeiro e depois eu faço o pescoço de novo. Na outra semana, full body A e aí o core. E aí depois full body B, pescoço, full body C, core. E a gente vai alternando esses outros dois aqui sempre. Então, o A, B e C tem dia fixo e esses daqui são rotativos, tá? O treino de pescoço me ajuda muito no jiu-jitsu e o treino de core também vai ajudar no jiu-jitsu. Bom, também. Vamos lá. Full body A. Como é que ele vai se parecer? Como é que a gente vai executar ele? São, cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios, perfeito? Cada um, 2 séries de trabalho, mais aquecimento, mais série preparatória. Então, série de reconhecimento, né? A gente vai fazer isso também. É claro, o aquecimento e série de reconhecimento com uma margem maior de repetições na reserva, com uma percepção de esforço menor, é claro. E aqui pro pau mesmo são 2 séries de trabalho. Começamos com a elevação lateral na polia baixa, tá? Aqui, uma adaptação que eu fiz para mim não vai ser tão baixa essa polia. Aqui a gente vai colocar a polia mais próximo da altura da cintura, perfeito? A altura do quadril aqui, a gente vai utilizar a polia nessa configuração. Depois uma barra fixa com pegada pronada, aqui a gente adiciona peso também. Depois mergulho nas paralelas, a gente adiciona peso também, tá? Para adicionar com esse cinturão aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Eita, tá. Vamos lá. Tá vendo que tem um cinturão aqui? Esse cinturão aqui a gente vai adicionar o peso para ajudar a gente a dar sobrecarga no movimento. Depois, uma rosca bíceps. Pode ser na barra W, pode ser na barra normal também. Aqui, o que eu vou fazer? Ao invés de executar ela de frente para a polia, eu vou executar de costas para a polia. Então é a mesma configuração, polia lá embaixo, só que ao invés de ficar de frente para ela, você fica de costas para ela e o cabo vai passar no vão das pernas, no caso. Maravilha? Depois, cadeira flexora. E por último, agachamento no rack linear. Maravilha? Um detalhe, que essa prescrição aqui, eu falei sobre as modificações, né, que um treino deve ser feito a lápis. Isso aqui inicialmente era assim, tá? Inicialmente era toda essa configuração, mas com o agachamento, o rack aqui, antes da cadeira flexora. O que acontece? Primeira semana executando, já percebi que a percepção de esforço do rack foi tão grande que eu não consegui entregar nada na cadeira flexora. Cheguei moído, quebrado, mesmo com um descanso maior ali, não entreguei nada. Então o que eu fiz? Mudei a ordem. Então agora eu estou fazendo primeiro cadeira flexora, porque com a percepção de esforço é um pouco menor, eu consigo entrar tranquilo ali pro hack, enfim, tranquilo na medida do possível, né? O último exercício do treino. E como, já vou adiantar para vocês vão ver que superiores são prioridade, eles estão no começo do treino. Todos. Sempre os inferiores no final, justamente por conta disso. Então, full body A morto, vamos pro full body B. Full body B, a gente começa então com o desenvolvimento com halteres. Aqui eu faço sentado no banco. Uma remada articulada que eu tenho aqui na academia, gosto bastante dela, utilizo ela. Depois um crucifixo na polia, uma alteração aqui eu coloco na polia baixa, tá? Então a gente tá fazendo crucifixo na polia baixa aqui, boto o banco, polia baixa, só alegria. Depois rosca Scott na máquina. Depois rosca tríceps na polia, tô fazendo unilateral aqui. Depois, para fechar, uma elevação pélvica. De novo, a importância do aquecimento das séries preparatórias. Eu até já postei um vídeo esses dias sobre isso. Cara, vocês vão ver que eu fico aqui bem uns 20 minutos na elevação pélvica, às vezes até 30 minutos só da elevação pélvica. Por quê? É o primeiro exercício de inferiores, por mais que seja o último do dia, né? É o primeiro exercício de inferiores do dia em si. Então, tem que subir, sei lá, vou fazer com 200 quilos uma elevação pélvica. Precisa de um aquecimento, precisa de uma cadência. Mas, de novo, são 2 séries de trabalho apenas, tá? Com relação às repetições, eu mantenho uma média entre 5 e 12 movimentos, né? Tentando manter para o mesmo exercício sempre uma margem de 2 a 3 repetições. O que significa isso? Significa que para alguns exercícios eu sinto um conforto articular muito maior rodando ali de 10 a 12 movimentos. Para outros, eu sinto uma capacidade de ir com mais força, a gente vai ali de 5 a 7 movimentos. Vou dar um exemplo prático para você. Na remada, eu me sinto muito confortável, tranquilo, fazendo repetições mais baixas. Já no crucifixo na polia, eu me sinto muito mais confortável fazendo repetições mais altas. No desenvolvimento, ali, repetições intermediárias. E é importante que você entenda, tá? Muita gente dá muito
dá uma importância para o número de repetições que não existe, tá? Então uma importância muito maior do que necessariamente é a realidade. A ideia é que se você se mantiver entre 5 e 15 movimentos, e você chegar próximo da falha, sempre, próximo da falha eu quero dizer o seguinte, 0, 1 ou 2 repetições da falha. Você naturalmente vai construir os mesmos resultados, perfeito? Qual que é a ideia aqui também? Quanto mais altas as repetições, a tendência é que fique mais difícil de você perceber a falha, porque você vai começando a ter elementos de fadiga muito maior, e você começa a ter uma percepção do esforço muito mais elevada, o que fica difícil de fato de falhar muitas vezes. Então, por isso que para exercícios compostos, principalmente, para também não virar um martírio desgraçado fazer isso, imagina você falhar com 12 movimentos no hack, nossa, que horroroso, cara. Que horroroso. Então, para que isso não aconteça, eu gosto também de jogar repetições mais baixas, mas sempre se mantendo nessa margem. Maravilha? Feito aqui, bora pro full body C. Cara, full body C, seguinte, elevação lateral, você vê que todos eu começo com o ombro, beleza? Justamente porque esse vai ser o foco. Supino inclinado na barra, puxada vertical com pegada supinada, eu tenho feito aqui. Eu tenho testado também uma remada que a gente tem na academia aqui, que ela é meio angulada, assim, eu gosto dela pra caramba. Já mostrei nos vídeos anteriores também. Depois, francesinho na polia, uma extensora e aqui um stiff também. A mesma coisa tinha acontecido antes, tá? Inicialmente tinha planejado o stiff antes da extensora. Só que, de novo, a percepção de esforço do stiff foi tão grande e, em tese, eu cheguei com a lombar já tão arrebentada na cadeira extensora que eu não consegui nem performar minimamente aceitável. Então, eu fiz essa troca aqui. E, cara, muito melhor mesmo com relação à capacidade de manuseio de carga. Então, só melhorou. E a percepção de esforço também durante o próprio exercício. Beleza? Deixa eu ver se não faltou nada com relação ao treino, os intervalos de descanso. Eu tenho usado entre 2 a 3 minutos de intervalo. Para exercícios, principalmente que eu uso repetições mais baixas, eu acabo dando um intervalo um pouco maior, 3 minutos ali no mínimo. Por exemplo, um supino inclinado na barra, eu dou uns 3 minutos de intervalo. Na elevação lateral, 2 minutos já está suficiente, beleza? Um outro detalhe, mais uma vez, sobre o porquê é importante você fazer o planejamento a lápis, né? E as mudanças, elas naturalmente vão acontecer. Inicialmente, quando eu tinha planejado os treinos, eu tinha colocado aqui, ao invés do crucifixo na polia, era o supino inclinado no Smith. Eu tinha deixado o desenvolvimento e o supino no mesmo treino. Só que meu ombro reclamou. Então, como eu já não tenho os dois ombros bons mais, meu ombro reclamou. E aí, opa, o que eu fiz? Joguei o supino inclinado no Smith pro outro treino e larguei aqui para esse aqui, o crucifixo na polia, beleza? Por isso que é importante que você sempre esteja atento a isso. Quais são os treinos adicionais aqui? Pescoço e core. Pescoço, cara, o simples, o básico que funciona. Então, flexão e extensão de pescoço. Eu faço em série combinada, então eu faço uma série de flexão, aí viro, faço uma extensão, extensão, e a flexão lateral. Todos esses eu não faço livre, tá? Eu faço com este equipamento aqui, com esse manuseio aqui, na polia. Então você vai ver que aqui, ó, eu boto na cabeça, deixa eu ver, tá certo? Tá certo. Eu boto aqui na cabeça, travo aqui, beleza? Que maravilha fica isso aqui pra fazer um vídeo, tá? E aí, tá vendo que ele tem esses ganchinhos? Esses ganchinhos vão na polia. Então, para fazer, por exemplo, a extensão do pescoço, boto aqui, prendo na polia e pá, vou fazendo a extensão. Flexão, a mesma coisa, ao contrário. Boto aqui, faço a flexão. Aqui, flexão lateral. Tá aqui, pá, consigo fazer. Eu boto tudo na polia, fica mais fácil, tá? Sinto mais conforto executando com isso aqui e melhor manuseio de carga também. Afinal, eu consigo não preciso ficar manuseando, bom, altera as coisas ali, às vezes fica um pouco desconfortável, isso aqui fica uma barbada de fazer. Isso aqui, inclusive, é baratinho, cara. Isso aqui é baratinho, você encontra aí tranquilamente. Se eu tiver algum link de alguma coisa, eu vou deixar aqui nos comentários, aqui na descrição, tá? Se eu tiver algum link de afiliado disso aqui, uma marca que eu goste, eu coloco aqui pra vocês. Tá? Até esse mesmo aqui, se eu tiver, eu coloco aqui embaixo. O intervalo no pescoço ali, geralmente é alternado, então eu faço um, outro, sem muito problema. Aqui a ideia do pescoço, tá? Não é ficar uma, duas repetições da falha, não, tá? Aqui então eu dou uma margem um pouco maior. A minha ideia é só conseguir ir progredindo confortavelmente a carga com o passar do tempo, mas não é fazer uma sobrecarga, uma sobrecarga muito proeminente em cima disso, beleza? Core, vamos lá. Aqui também, cara, o básico do básico, mas é que entrega resultado. Então vamos lá, primeiro, abdominal supra com corda na polia, bota a polia, bota a corda aqui, flexão de tronco, tranquilo. E aí depois rotação de tronco na polia também, ali com os cotovelos estendidos. Cara, excelente conjunto, maravilha, excelente conjunto. Que você, colocando no seu treino, cara, já tá
excelente. Então, treino 3 vezes na semana musculação e 3 vezes jiu-jitsu. Claro, jiu-jitsu não tem nada para mostrar aqui de jiu-jitsu, mas o ponto é que você já entendeu este pedaço aqui. Agora, com relação à alimentação, vamos lá. Quando a gente fala de alimentação, é fundamental que a gente conheça o nosso próprio corpo, tá? Por que eu vou falar disso pra você? Porque se eu fosse calcular minha taxa metabólica basal, através de Harris Benedict, por exemplo, eu ia bater umas 2.000 calorias basal, mais o fator de atividade, a gente ia ter ali 3.000 calorias dia, beleza? E aí, qual que é o procedimento inicial, né? Começar a partir disso, fazer um leve déficit e ver como é que o corpo se comporta. Como já não é minha primeira vez fazendo dieta, eu já entendo algumas nuances do meu corpo. Um ponto interessante de ser levado em consideração é que eu sempre operei melhor com calorias mais baixas do que o normal. Então, eu colocar, por exemplo, fazer um déficit inicial aqui, colocar 2.500 calorias, para mim, eu já testei, inclusive, não vai trazer a velocidade de resultado e a qualidade de resultado, inclusive, que a gente está buscando. Perfeito? Parece, tá? Parece, eu vou só jogar no ar aqui. Mas, assim, eu tenho a impressão que o meu corpo, ele consegue extrair mais energia dos alimentos em geral. Porque comendo pouco, eu me sinto com qualidade nos treinos, me sinto energizado e tudo mais, mas comendo abaixo, bem abaixo do que as pessoas naturalmente comeriam, né? Então, a gente vai a 2.200 calorias aqui de déficit inicial. E a gente vai analisando. É claro, se eu perceber que eu tô tendo perda brusca de performance, os treinos de jiu-jitsu já não estão rendendo mais, a musculação começou a cair muito as cargas. Não, opa, aí a gente adiciona mais calorias. Se eu perceber que o ganho, aliás, a perda de massa muscular está acontecendo, porque a ideia é que a gente manter o máximo de massa muscular possível. O máximo possível, o máximo possível. Não perder 1 grama sequer. Então, se eu perceber que tem uma aceleração nessa perda, negativo, a gente sobe um pouquinho mais as calorias para bater certinho. E aqui, a gente está com proteína 2,2 gramas quilo de peso corporal, para nossa meta final, né, de 82 quilos. Aqui é mais ou menos isso, né, mais ou menos isso. Eu me lembro que eu pesei 82 com esse físico aqui, mas eu não sei exatamente se essa foto tinha 82, enfim, era bem parecido com isso. Carboidrato, 2,2 gramas de quilo peso corporal. Eu gostaria muito de estar comendo mais carboidrato, pelo paladar, primeiramente falando. Depois, como eu falei, né, a ideia é fazer um pouco mais de refeição livre, e mesmo dentro das próprias refeições, ficar um pouco mais tranquilo, apesar de você ver aqui que o plano está desenhado dentro da minha realidade única. Então você vai ver aqui como é que tá essa situação. E gordura também ali, 0,9, tranquilo. Tá? Pra você ter uma ideia de altura, eu tenho 1,83, tá? Eu tenho 1,83. Então, bom, é isso aí, vamos pra dieta agora. Como eu falei, 2.200 calorias, perfeito? A ideia aqui, 181 gramas de proteína total, 184 carboidrato, 77 gordura. E aqui a gente já começa com as particularidades, tá? A primeira particularidade de todas é que eu já não tomo café da manhã. Então a gente já vai de jejum até a hora do almoço, virtualmente almoço. O que significa esse almoço virtual aí? Ele é o meu pós-treino. Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu tenho que treinar mais ou menos umas 10h30, 11 da manhã. Que é onde eu pego a academia um pouco mais vazia, eu consigo gravar uns conteúdos por lá também. Já me aproveita aí a ida na academia, tá? Só que eu já andei conversando com a galera lá, eu vi que o horário da 1 da tarde parece que tá um pouco disponível, mais disponível ainda. O que é melhor pra mim. Então, acredito eu que eu já vou jogar o treino pra 1 da tarde. Dito isso, o que eu vou fazer? Isso aqui eu vou usar de pós-treino também. Então a gente vai ficar em jejum até 1 da tarde, até a hora depois do treino. Voltei do treino. Aí sim, eu tomo aqui uma vitamina. Eu tomo uma batida. Por quê? Ah, por que eu tomo uma batida? E uma batida rasa de calorias, né? Porque, primeiro, eu sempre lidei muito mal com a questão da letargia. Então, sempre que eu como volumes aceitáveis de comida, assim, eu costumo ficar um pouco mais letárgico, sabe? Tanto por conta de refeições sólidas, quanto pelo volume de calorias. Então, o que acontece? Eu prefiro fazer um consumo baixo, um pouco mais baixo de calorias, um pouco mais restrito nesse primeiro momento, e uma refeição líquida, porque, cara, pra mim desce. Nossa, parece um elixir da energia eterna, entendeu? Da energia infinita. Porque eu fico com muito mais energia, fico muito mais disposto, e não tenho esse elemento letárgico, e, cara, pra mim é as mil maravilhas. Então aqui a gente tá indo de 200 ml de leite, uma banana, 2 scoops de whey e morango. Sossegado, tá? Deixo no congelador ali, faço a batida, deixo no congelador, aí depois ela termina de congelar, dá um volume legal, dá mais ou menos isso aqui, cara, um copo disso aqui. Aí eu vou comendo um pouquinho lá, tomando outro, enfim. Depois disso, eu só vou jantar. Então, aqui, a ideia inicial é do jantar acontecer próximo a umas 19, 20, mais próximo das 19, inclusive, 18h30, 19.
Mas não é sempre que acontece, tá? Não é sempre que acontece. Então, às vezes acontece mais tarde. E aí o negócio já fica um pouco mais obscuro, mas vamos lá. Dentro dessa proporção aqui, você vê que já tem muito mais calorias distribuídas, tá? E olha só que coisa, né? Eu janto e, se eu jantei mais cedo, eu faço meio que uma ceia aqui no final do dia, lá próximo das 8h30. Eu vou dormir mais ou menos às 9h30, então lá próximo das 8h30 eu como isso aqui. Caso contrário, se eu for jantar muito tarde, aí eu já tenho que unir essas duas refeições, tá? Aí fica um volume, fica legal. Porra, aí não passo fome mesmo não. Aqui, cara, é o quê? 150 gramas de carne, geralmente eu boto uma sobrecoxa ou uma carne de gado, por exemplo, beleza? E aqui eu faço meio que um sanduíche aqui. Então, ou são dois pães, ou aí, se eu quiser mudar também, cara, às vezes eu mudo pra macarrão, às vezes eu mudo pra batata, pra arroz, enfim, eu vejo o que tem lá no dia, o que a gente cozinhou no dia e como, tá? Então isso aqui é bem flexível. E aí, se eu faço o pão, eu já boto aqui um pão, requeijão, já boto a carne, e aí já boto 4 ovos com 50 gramas de queijo, já misturo tudo. Enfim, eu posso fazer a ordem que eu quiser aqui, não tem nenhuma receita, nenhum preparo especial, não. É o que eu tô com vontade de comer no dia dentro disso aqui, né? Então, se eu tô com vontade de comer o ovo com queijo, maravilha. Se é o ovo com queijo e requeijão, e o pão com carne, maravilha. Se eu tô com vontade de comer só carne, depois eu faço um sanduíche com isso aqui, beleza. Aqui eu vou vendo como fica. E para fechar o dia, aqui eu faço a mesma batida, a mesma vitamina que eu tomei de manhã, só que aqui eu não deixo congelar, aí eu jogo, dou uma cacetada de granola aqui, uns 30 gramas de granola, derrubo também umas 20 gramas de uva passa e vou comendo ali, sossegado, sobremesa, tranquilão. A distribuição das calorias aqui tá 34% carboidrato, 32% gordura, 34% proteína, então tá, porra, um terço para cada, maravilha, beleza? E esse aqui é o plano inicial, né? Aí, é claro, a dieta também, dentro daquilo como a gente for evoluindo, a gente vai olhando para isso, também fazendo as possíveis modificações. Com relação à água, não coloquei aqui digestão hídrica, mas são 4 litros dia, tá? 50 ml de água por quilo de peso corporal, às vezes um pouquinho mais também, porque dependendo do treino de jiu-jitsu, principalmente agora nesse calor, o cara sua pra caramba, então eu vou tomando, cara, água é aquilo, vou tomando e já era, tá? Cardio fica só por conta do jiu-jitsu por hora. Pode ser que em algum momento eu adicione mais coisa? Pode ser, cara, pode ser. E é isso que é importante que você entenda. Esse plano aqui, ele tá traçado, mas é o primeiro passo. É o plano aqui, o plano inicial. Ele não é o plano final, porque o plano final ele vai se desenhando. E é muito importante que você tenha isso para você. Porque senão, o que acontece? Chega um momento onde você, primeiro, evolui e começa a estagnar nos resultados e aí você não sabe o que fazer. Segundo, muitas vezes você nem começa a evoluir. E aí tá o grande problema, você imprime esforço naquilo e não consegue entregar resultado. Por isso, se você quiser a minha ajuda, quiser que eu, inclusive, faça isso para você, programe tudo isso para você, faça isso completo, o primeiro link da descrição no protocolo blindado, ou então um comentário fixado você vai encontrar lá, vai conseguir falar diretamente comigo para que eu possa planejar para você e a gente juntos fazer você construir o melhor físico da sua vida, um corpo com muito mais força, muito mais funcionalidade, muito mais massa muscular, menos gordura, muito mais energia, muito mais testosterona também, tá? E é isso aí, meu querido. Esse aqui é o plano. Se você quiser copiar isso aqui, você pode copiar. Eu não recomendo, por motivos óbvios, tá? Tudo isso aqui foi montado dentro das minhas próprias especificidades. Então, cara, desde os treinos, onde eu tenho muito pouco volume de inferiores, por exemplo, muito pouco. Muito pouco. Por quê? Porque pra mim não é uma prioridade. Pode ser que pra você seja, e você copiando isso aqui, vai dar merda, entendeu? A mesma coisa com relação a dietas, eu recomendo menos que você copie, porque, cara, isso aqui tá totalmente personalizado pra mim, tá dentro daquilo que pra mim faz sentido. Então, novamente, você pode usar como base, você pode se guiar aqui, bom, usar com algum elemento assim, mas definitivamente não recomendo que você copie na sua conta em risco. Maravilha, meu querido? E esse é o plano que a gente vai usar para poder voltar a esse físico aqui, só que agora, muito mais forte. Puta que pariu, eu tô muito mais forte agora do que eu tava antes. Maravilha. E a gente vai recuperar e construir muito mais agilidade, muito mais velocidade também. É claro, né? Essas coisas eu não perdi por conta do jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu preservou muito dessas capacidades para mim. Mas a questão estética, principalmente, a gente vai trabalhar aqui. Porque, de novo, cara, a questão estética é, sim, importante. Ela não deve ser a única, exclusivo motivo pelo qual você faz as coisas. Não, eu não acredito nisso. Mas também seria maluquice se eu falar pra você que estética é totalmente inútil. Não, estética é muito importante também. Função e estética conjugados. Maravilha? Então, meu querido, se você gostou deste vídeo, eu recomendo que você assista este outro vídeo que está passando aqui na sua tela, onde eu mostro pra você na prática. Eu mostro pra você um treino desses aqui, eu executando, comentando, a gente conversando sobre ele, fazendo, cara,
Tá da hora pra caramba esse vídeo aqui, então assista logo na sequência, se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo que a gente solta por aqui. Deixa um comentário aqui embaixo, cara, me conta. Você vai meter um projetinho agora também? Me conta aqui nos comentários. Agora é a hora pra gente fazer essa porra juntos. Então, se você chegou até aqui, cara, comenta que também vai fazer um projetinho pra gente meter juntos esse shape aí, lá ele, né? Ficou esquisito dessa frase, mas bora pra cima. Se inscreva no canal, deixe seu like, amassa o dedo no like, hype esse vídeo também. Tamo junto, meu querido, e até a próxima.